Eu vou falar sobre um assunto hoje que é para você refletir sobre a sua vida. Já vou começar o Jornal Argumento falando, o Capital Gente falando sobre isso, né? O verdadeiro amigo é aquele que tem a coragem de dizer para o outro amigo se ele está certo ou se ele está errado. Porque quando a gente tem algum problema na vida, a primeira coisa que a gente faz é buscar os nossos amigos e contar os nossos problemas, e aí espera que os nossos amigos avalizem ou incentivem ou até mesmo digam que nós estamos certos. Mas aí eu sempre falo, né? Quando você for conversar com seu amigo sobre um problema ou amiga, seja quem for, não conta a sua versão, conta a história inteira, porque nós sempre achamos que a gente está certo. Mas se a gente contar a história inteira, o amigo verdadeiro, ele vai perceber que em algum momento, ou você errou, ou você não foi certo, ou que você deve tomar uma atitude, mesmo que te contrarie no primeiro momento, mas no futuro, isso aí vai fortalecer a amizade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou pensando, o Alex pôs língua para mim, eu estou pensando em brigar com o Alex. Se é um cara que não está nem aí, fala, não, tá certo, vai lá e cobre de porrada. Se é um amigo, fala assim, peraí, vocês convivem há tanto tempo? Aí por causa de uma besteira dessa, vocês vão brigar, acabar uma amizade, essas coisas assim? Então, o que a gente adota na vida, a gente acaba adotando também na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Por que eu estou falando isso? Porque no mês de março, todo mundo sabe que nós temos um jornal Argumento impresso, né? Inclusive, se o pessoal puder trazer aqui para mim o Jornal Popular e o Jornal Argumento, da edição de março, se não tiver, pode colocar aqui na tela. Coloca aí na tela, por favor. Deixa aí na tela. Em março, do lado esquerdo do seu vídeo, nós fizemos uma matéria falando a crise das imagens políticas, né? O desafio a ser enfrentado em 2014. E a gente falava que o prefeito Paulo Garcia ainda tinha a imagem dele muito presa ao do ex-prefeito Willis Rezende Machado. Falávamos que a presidente Dilma, ela ainda não tinha uma imagem formada, né? Tanto é que ela fazia um discurso duro, depois fazia um discurso mais padrão Lula, ou seja, ela não tinha uma imagem ainda criada. E do lado esquerdo, do alto do vídeo, nós falávamos sobre o governador Marconi Perillo, que o governador ele precisava de resgatar a imagem que ele tinha nos 2 primeiros mandatos, tanto assim que ele foi reeleito pelo histórico e pela imagem que o governador tinha naquela época. Esse jornal ele foi veiculado no mês 6. Muita gente rasgou o jornal porque achou que a gente estava fazendo bobagem, estava fazendo besteira, né? Mas jornalismo desprendido é assim. A gente não quer denegrir a imagem das pessoas, mas sim chamar a atenção dos gestores para a visão do cidadão, porque eu sou um cidadão, todos são cidadão, quem escreve o jornal também é cidadão. Aí ontem o Jornal Popular, ele traz aqui do lado direito do vídeo, uma entrevista com o governador Marconi Perillo, onde ele fala, quero recuperar minha credibilidade e minha biografia. Só que ele trocou, né? Não é credibilidade nem biografia, quer resgatar a imagem de tocador de obras, de um gestor competente, essas coisas assim. Então veio junho, julho, agosto e setembro. O que a gente já previa que aconteceria num futuro breve, as coisas elas acabam se concretizando, né? Então ontem o governador ele concedeu uma entrevista ao Jornal Popular, onde ele fala justamente isso, né? Quero recuperar minha credibilidade e minha biografia. Quando o Jornal Argumento saiu, muita gente rasgou o jornal lá no governo, achando que nós estávamos fazendo política. Muito pelo contrário, nós estávamos chamando a atenção para que a imagem dos políticos, ela reflete na vida do cidadão.
E Paulo Garcia ainda não tem uma imagem criada, está com a imagem muito vinculada ainda a Iris Rezende. A presidente Dilma, ela não tem imagem, ninguém sabe ainda quem que ela é. E o governador Marconi Perillo tinha a situação mais difícil, né? Que era resgatar a imagem. Então, o Jornal Popular de ontem, o governador concedeu a entrevista e concordou com a gente. Quero recuperar a minha credibilidade e minha biografia. Isso quer dizer o quê? Recuperar imagem. Então, 1-0 para nós, né, Alex? 1-0 para nós. Agora, outra edição do Jornal Argumento, que na sexta-feira já está em todos os jornais. A manchete do Jornal Argumento é: decisão do Supremo Tribunal Federal ajuda mensaleiros do PSDB. Por que a matéria foi feita? Justamente não é só os mensaleiros do PSDB, porque como foi primeiro julgamento de tantas pessoas, como houve uma série de recursos, então assim, foi um vestibular para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal antes julgava uma pessoa, ele julgou 38, então foi um vestibular. As decisões do Supremo Tribunal Federal que causou essa comoção toda nas pessoas, acabou favorecendo as próximas pessoas que também serão julgadas no Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo já sabe como é que o ministro vota, aonde que deve entrar, embargos infringentes, embargo isso, embargo daquilo, tarará, tarará, e protela, né? E o que os advogados mais gostam, e as pessoas também mais gostam, é justamente de tempo, né? Quanto mais tempo demorar para julgar, aí eu falei sobre isso. Mudaram, não existe mais a lei de quadrilha, então o pessoal aí que está sendo julgado do mensalão não vai entrar no crime de formação de quadrilha. E também estão revendo aí o Código de Execução Penal, aonde aquela pessoa que tem direito à condenação com regime semiaberto, o que é semiaberto? Ela fica de dia na rua e à noite ela vai dormir na cadeia. Estão revendo aí o código e deve ser apresentado e votado muito rápido, né? Aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal agora, aquelas pessoas que vão ter penas reduzidas e aquelas pessoas que tiveram penas menores, que teriam que dormir na cadeia e depois sair no outro dia, é transformado em prisão domiciliar. O que acontece? A vida continua normal, a pessoa só fica em casa, vivendo normalmente. Então, ou seja, é uma impunidade. A edição do jornal, ela saiu na sexta-feira. E aí, no domingo, tá aí, ó, os jornais, né? A manchete dos jornais. O Estado de São Paulo. Decisão do Supremo Tribunal Federal por novo julgamento pode adiar 306 ações. Dizendo o quê? Que vai dar, fala aqui que a decisão do STF de permitir novo julgamento do mensalão, tarará, 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 pode beneficiar réus em 306 ações. Ou seja, essas decisões do STF, foi domingo, o Estado de São Paulo. Agora tem também o Jornal Globo. Tem aí o Jornal Globo, a manchete do Jornal Globo de ontem, que está aí, Jornal Globo. Justiça que tarda. Recursos do mensalão pode beneficiar até 806 políticos. Então, aí fala, decisão sobre validade de embargos infringentes favorece réus da ação penal no STF. Aí a maioria dos processos é por exercício no crime de cargo público e alguns se arrastam há anos. Então, volto a dizer aquela máxima, né? Corta para mim. Fala para o Marcelo Rezende lá da Record que esse jargão foi eu que criei, tá? Corta para mim. Eu comecei na televisão antes dele. Então, quando a gente fala sobre jornalista ter bola de cristal, nós não temos bola de cristal. É que nós estudamos a história do Brasil. E no Brasil a história sempre se repete. Não muda. Agora mesmo, nós estamos vivendo um problema de falta de energia, falta de água, os cais lotados por pessoas com problemas respiratórios e daqui a 2 meses a epidemia da dengue. André, você tem bola de cristal?
Não. No ano passado foi a mesma coisa. No ano retrasado foi a mesma coisa. E ninguém fez nada para mudar o cenário para esse ano. Então vai continuar a mesma coisa. Então não é que nós tenhamos bola de cristal. É que, infelizmente, no Brasil a história sempre se repete. E aí a história do Brasil é de abandono, impunidade, favorecer aquelas pessoas que têm um poder econômico maior. Então é isso, né, que a gente sempre fala e que a gente sempre pede, é que haja mudanças no Brasil, mas mudanças que beneficiem o povo. Agora, essas ações, por exemplo, eu disse isso aqui, lá do Supremo Tribunal Federal, que acabou com o crime de formação de quadrilha, o pau que bate em Zé bate em Mané. Então, ou seja, o cara que formar quadrilha aqui em Goiás para roubar, ele também vai ser favorecido por essa decisão. Então, a polícia vai ter muito trabalho para provar que o crime foi formação de quadrilha. É aquela coisa que você faz uma lei para beneficiar 20, só que o Brasil tem 200 milhões. Então, todos podem cometer um crime. Quando se corre para criar impunidade para 20, ou 15, ou 12, você acaba criando uma lei que vale para 200 milhões. Aí não adianta mais a gente ficar reclamando que a violência está crescendo. Por que a violência cresce? Porque para atender lá os grandes, a situação é essa, né? Vamos fazer leis aqui para favorecer a alguns, só que eles esquecem que a lei é igual para todos. Então, assim, essa é a realidade, essa é a vida, e o jornal Argumento Impresso não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com nada, além da verdade, né? Doa em quem doer, porque se não fosse assim, se eu não tivesse a possibilidade de dizer o que eu penso, o que eu acho, às vezes você pensa diferente, eu não estaria aqui. Se fosse aqui só para falar amém, né, Alex? Eu estaria aqui. Tanto é que tantas coisas que eu falo aqui, algumas pessoas não concordam, mas é a minha opinião e serve para despertar dentro de você a sua capacidade também de pensar, né? Então isso aí eu acho que é extremamente importante.